Muitos de nós poderíamos estar inadvertidamente sob a obstrução em nosso caminho para a redenção. Permaneçam atentos e reflitam: ressoa algum destes perfis com seu caminho espiritual? A resposta poderia ser a chave para uma compreensão mais profunda da natureza do amor divino e da própria salvação. Amados fiéis, enfrentamos uma verdade inquietante. Nem todos neste mundo podem ou serão salvos. Esta realidade é um aviso especialmente para aqueles que frequentam a igreja assiduamente. Não é apenas a presença nas celebrações dominicais, a participação ativa na comunidade, a oferta de dízimos, ter um título cristão, falar de maneira piedosa ou mesmo o batismo que garante a salvação. O primeiro grupo de pessoas que, segundo as Escrituras, não podem ser salvas são os incrédulos. Estes são aqueles que se recusam a crer no nascimento, morte, sepultura e ressurreição do Senhor Jesus Cristo. De acordo com a Bíblia, a salvação só é possível através da fé em Deus e na crença em seu Filho Jesus Cristo. O conhecido versículo em João 3,16 destaca o amor de Deus ao entregar seu único Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. A incredulidade é tão perigosa porque sem essa crença, ninguém pode ser salvo dos pecados e da influência de Satanás. A fé em Deus e em Jesus Cristo é a única via para a redenção, conforme as Sagradas Escrituras nos ensinam. Deus não pode salvar aqueles que buscam a salvação por outros meios que não sejam através de Jesus Cristo. A Bíblia nos ensina que Jesus é o único caminho ao Pai e ninguém vem ao Pai senão por Ele, conforme João 14,6. Atos 4,12 reforça essa verdade ao afirmar que não há outro nome dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos, senão o de Jesus Cristo. Nada mais pode salvar uma pessoa, nem a inteligência, poder, dinheiro, boa aparência ou mesmo familiares ou amigos. Somos salvos exclusivamente pela fé em Jesus e pela crença em seu sacrifício na cruz. Assim, é vital compreender que qualquer tentativa de buscar a salvação por meio de outras crenças, práticas ou méritos humanos resultará em fracasso espiritual e separação eterna de Deus. Os hipócritas são aqueles que, embora aparentem devoção e piedade publicamente, não permitem que a vida de Cristo se manifeste verdadeiramente em seus atos e pensamentos. Eles podem passar anos na igreja, participar das atividades religiosas, mas não demonstram frutos que confirmem a fé que professam. Estão na porta do reino, mas não entram e ainda impedem que outros entrem. A passagem em Lucas 18, 9 e 14 ilustra essa situação com a história do fariseu auto-justo e do publicano humilde. Enquanto o fariseu se vangloriava de sua justiça, o publicano reconhecia seus pecados e pedia misericórdia a Deus. Essa narrativa nos alerta sobre a importância da humildade genuína diante de Deus e da necessidade de uma fé verdadeira que se manifeste em nossas atitudes diárias. A salvação não é uma mera formalidade ou aparência externa. É um compromisso sincero com Cristo que transforma o coração e reflete em uma vida de amor e serviço ao próximo. Os apóstatas são aqueles que, em um determinado momento, conheceram a verdade sobre Jesus Cristo e experimentaram sua salvação, mas voltaram atrás e se envolveram novamente com o mundo. Eles abandonaram sua fé e foram vencidos pelas tentações terrenas, revertendo ao seu estado inicial de pecado. A Bíblia nos alerta sobre a condição final desses indivíduos, que é pior do que a inicial. Pedro 2, 20 e 22 enfatiza claramente que se alguém, após conhecer a nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, volta a se envolver no pecado e é vencido pelo mundo, sua condição final é ainda mais desastrosa. Este alerta ressalta a gravidade de se afastar do caminho da verdade após tê-lo conhecido. Os apóstatas revelam sua verdadeira natureza ao retornarem às práticas corruptas e imorais do mundo,
mostrando que nunca tiveram uma fé genuína em Cristo. Assim como o provérbio descreve o cão voltando ao seu vômito e o porco lavado voltando à lama, os apóstatas demonstram uma triste regressão espiritual. Este grupo de pessoas brinca com os fundamentos da fé cristã, como o batismo, a comunhão e a participação na igreja, mas acabam revelando sua falta de convicção genuína ao voltarem para as práticas mundanas. É um lembrete sério para todos nós sobre a importância de manter uma fé constante em Jesus Cristo e não nos desviarmos do caminho da verdade, mesmo diante das pressões do mundo. Os blasfemos são aqueles que ultrajam e zombam do Espírito Santo, menosprezando sua obra e desrespeitando sua manifestação divina. A Bíblia nos adverte sobre a gravidade da blasfêmia contra o Espírito Santo, considerada um pecado imperdoável. Em Mateus 12, 30 e 31, Jesus alerta que todo tipo de pecado e blasfêmia pode ser perdoado, exceto a blasfêmia contra o Espírito Santo. Este pecado é descrito como uma rejeição deliberada da obra do Espírito Santo e uma recusa em reconhecer sua influência divina. Aqueles que blasfemam contra o Espírito Santo estão fechando seus corações para a salvação e se colocando em um estado de condenação eterna. Portanto, é crucial ter cuidado com as palavras e atitudes em relação ao Espírito Santo, evitando qualquer forma de ultraje ou desrespeito à santidade de Deus. O último grupo de pessoas que a Bíblia menciona como não podendo ser salvas são os já falecidos. Muitas vezes, vemos familiares e amigos buscando orações e intercessões durante funerais, na esperança de mudar o destino da alma daqueles que partiram. No entanto, é importante compreender que após a morte, o destino espiritual de uma pessoa é selado. A salvação é possível somente em vida e após a morte torna-se completamente inalcançável. Não existe respaldo bíblico para a crença em um purgatório ou em uma segunda chance após a morte. A palavra de Deus é clara ao afirmar que é durante nossa vida terrena que devemos buscar e aceitar a redenção oferecida por meio da fé em Jesus Cristo. Portanto, é crucial dedicar tempo e esforço para cultivar um relacionamento íntimo com Deus enquanto estamos vivos, pois no momento da morte não haverá mais oportunidade para arrependimento ou salvação. A cruz de Cristo é o símbolo máximo do amor e da redenção divina. Em suas linhas tortuosas e sua simplicidade aparente, reside a complexidade e profundidade do plano de salvação de Deus para a humanidade. A cruz não é apenas um instrumento de tortura, mas o altar onde o Filho de Deus se entregou por amor a cada um de nós. Ela representa o sacrifício supremo, onde Jesus carregou sobre si os pecados do mundo para que pudéssemos ser perdoados e reconciliados com o Pai. Na cruz, vemos a justiça e a misericórdia de Deus se encontrando, a santidade divina sendo satisfeita pelo sacrifício perfeito do Cordeiro de Deus. É na cruz que encontramos esperança, perdão e vida eterna. Olhar para a cruz é lembrar do imenso amor que nos foi demonstrado, é reconhecer nossa total dependência da graça divina e nossa incapacidade de nos salvar por nossos próprios méritos. Que possamos contemplar diariamente o significado profundo da cruz e viver em gratidão pela obra redentora realizada ali. A natureza humana é marcada pelo pecado e pela separação de Deus. Todos nós, em algum momento de nossas vidas, falhamos em alcançar a glória de Deus e nos desviamos de seus caminhos. A Bíblia nos lembra que todos pecaram e estão privados da presença divina. Nossas boas obras, nossos esforços para sermos justos e retos não são suficientes para nos redimir diante da santidade de Deus. A salvação não é algo que podemos conquistar por méritos próprios ou por nossa própria bondade. Ela é um presente gratuito de Deus, oferecido através do sacrifício de Jesus Cristo na cruz.
Somente através da fé em Jesus, reconhecendo nossa condição pecaminosa e dependendo unicamente da graça divina, podemos encontrar perdão e reconciliação com o Pai. É essencial compreender que a cruz não apenas simboliza o amor redentor de Deus, mas também revela a profunda necessidade que cada pessoa tem do Salvador. Ao olhar para a cruz, somos confrontados com nossa fragilidade, nossa imperfeição e nossa incapacidade de nos salvar por nós mesmos. Portanto, aceitar o sacrifício na cruz como o único meio de redenção é o primeiro passo para experimentar a verdadeira salvação e transformação espiritual. Diante da iminência do julgamento divino e da incerteza sobre o momento exato em que ocorrerá, somos confrontados com a urgência de avaliar nossa própria condição espiritual. A realidade do julgamento eterno nos lembra da importância de nos prepararmos adequadamente para esse encontro decisivo com Deus. Cada escolha, cada pensamento e cada ação terão repercussões na eternidade. É crucial refletir sobre as motivações mais profundas do nosso coração e examinar se estamos verdadeiramente alinhados com os princípios divinos. Neste momento crítico, é fundamental buscar uma reconciliação genuína com o Senhor, reconhecendo nossas falhas e pecados e entregando nossa vida completamente em suas mãos misericordiosas. Que essa reflexão nos impulsione a buscar uma transformação espiritual profunda, a viver em constante comunhão com Deus e a compartilhar seu amor e graça com aqueles ao nosso redor. O momento é agora. Aceite Jesus como seu Senhor e Salvador, entregue sua vida completamente nas mãos dele e garanta sua salvação eterna. Que estas palavras possam tocar seu coração profundamente e despertar em você um desejo sincero por uma relação íntima com Deus através do sacrifício na cruz de Cristo.